Você conhece os verdadeiros motivos que o narcisista te descarta friamente? Olá, eu sou Raquel Nocera, psicoterapeuta e também especialista em neurociências do comportamento. E eu vou destacar aqui 10 razões pelas quais o narcisista descarta você. Bom, o ciclo narcisista começa com um período conhecido por love boom, seguido do período de desvalorização. Ele era amoroso, mas se tornou maldoso e isso pode continuar por um longo tempo antes que o descarte final aconteça. Mas o descarte está a caminho em algum momento, o que significa que o narcisista de repente vai descartar você ou joga fora, como se fosse algo que ele não precisasse mais, que não significasse nada para ele. O descarte pode ocorrer com meses de namoro, mas também após décadas de casamento. É muito comum que a pessoa que foi descartada não viu isso chegar e não entende por que aconteceu, por que foi abandonada. O narcisista costuma não dar explicação válida ou verdadeira ou qualquer fechamento, o que causa dúvida na mente da vítima, que a mantém presa em ruminações, tentando desesperadamente descobrir o que aconteceu. Se isso aconteceu com você ou com alguém que você conhece, vou contar as razões mais comuns de descarte. Se você estiver sofrendo, é bom que você mesma dê o fechamento que o narcisista não deu. Vou aproveitar para te dar as boas-vindas e convidar você a se inscrever no meu canal. Também ativar o sininho de notificação, porque eu publico vídeos novos toda semana e estou ao vivo todos os sábados às 15h05. Então vamos às 10 principais razões de descarte de maneira muito repentina. Primeiro, o narcisista conheceu outra pessoa que tem um grande suprimento. E isso não significa que esse novo suprimento seja melhor que você. Apenas significa que ele vê essa nova vítima como uma fonte de suprimento. Isso significa que ele vê nessa nova vítima uma nova fonte de suprimento mais atraente nesse momento. E eu te garanto que o mesmo destino que aconteceu com você também ocorrerá com essa nova vítima, ou até mesmo pior. Lembre-se, os narcisistas não veem pessoas com relações como se fossem coisas vivas. Eles veem pessoas em relações como objetos. Lembre-se, os narcisistas não veem pessoas em relações como se fossem coisas vivas. Eles veem pessoas em relações como objetos, como se fosse um carro, uma geladeira ou um brinquedo que mais cedo ou mais tarde o brilho, o fascínio dessa nova fonte de suprimento desaparecerá. E o narcisista estará novamente à caça, procurando alguém para substituir essa pessoa. Segundo, por que começou? Segundo, porque você começou a falar que o comportamento dele é abusivo e começou a falar as coisas inaceitáveis que ele está fazendo. Eles não têm o mínimo interesse de ser responsabilizados pelas coisas horríveis que fazem. Então, se você começar a apontar o relacionamento abusivo, isso é um grande não para o narcisista. O que eles querem é abusar de você à vontade, mas não querem que você tenha problemas com isso ou fale sobre isso. Eles querem que você cumpra a vontade deles, tolere o abuso e se comporte como se nada tivesse acontecido. Ou pior ainda, eles vão querer que você assuma a responsabilidade por ser a razão de eles se tornarem abusivos. Lembre-se, os narcisistas negam toda a situação da qual fazem parte. Eles escrevem a história em uma narrativa que os coloca em um desses 3 papéis. Eles vão se retratar como herói da história, como a vítima da história ou como mártir da história, ou alguma combinação desses 3. Porque absolutamente nada é mais importante para o narcisista do que essa narrativa. E se você não concorda com a versão inventada de realidade deles, isso não vai funcionar. Isso causará problemas graves. E se você não se ajustar de acordo
com as vontades dele, não aceitar a narrativa ridícula como fato, então você será descartada mais cedo ou mais tarde. Eles não estarão em um relacionamento com ninguém que não concorde com a versão inventada e reescrita de história deles. Isso não se aplica apenas em relações românticas com narcisistas. Isso é verdade para qualquer relacionamento com narcisista, incluindo relacionamento com os próprios filhos. Terceiro, você diminuiu o fornecimento de suprimento para o narcisista. Ele precisa estar no centro das atenções o tempo todo, sem exceção. Ele quer sua atenção ininterrupta o tempo todo. Então, se você tem outras obrigações e deveres em sua vida, isso pode muito bem ser um problema para eles. Lembre-se que os narcisistas são viciados e a droga na qual são viciados é o suprimento narcisista. Então, se o suprimento que eles estão recebendo de você começa a diminuir, eles não vão gostar disso nem um pouco. E um descarte provavelmente estará a caminho em breve. Quarto, quando você começa a impor limites. O que mais narcisista odeia é ter que respeitar os limites de outra pessoa. Eles odeiam limites. Então, se você chegar à conclusão que essa relação não está funcionando para você sem limites e tenta estabelecer limites, isso será encarado como uma oposição para o narcisista. E isso pode vir na forma de raiva extrema ou fúria. Ou talvez eles tentem fazer você se sentir culpada por esses novos limites, chamando você de egoísta, autocentrada. Ou podem tentar envergonhá-la e fazer você se sentir que não é normal, ou que algo está errado com você. Ou eles podem também começar a reter o amor e afeto, tentando manipular você para abandonar esses novos limites. Eles vão fazer o melhor possível para tentar fazer você desistir completamente desses limites. E se isso não funcionar em um período relativamente curto de tempo, então, descarte provavelmente virá para você. Quinto, quando começamos a descobrir que algo está errado, talvez até mesmo mencionando a palavra narcisista. Não tem nada que cause maior temor ao narcisista do que a exposição. Eles não têm interesse em nenhuma versão de realidade além da falsa que eles contam a si mesmos. Então, se você começar a descobrir ou começar a se aproximar muito da verdade e eles souberem que você está começando a descobrir tudo, então é muito provável que eles vão te descartar rapidamente e partir direto para uma campanha de difamação contra você, se já não começaram. Os narcisistas farão grandes esforços para esconder sua verdadeira identidade das pessoas que o cercam e da comunidade. Se você começar a falar o que vê de errado, não só você pode se preparar para um descarte repentino, mas também para uma campanha de difamação. O narcisista tende a acreditar que todas as pessoas são tão maliciosas e vingativas quanto ele. Então, quando ele se sentir ameaçado, quando você começa a descobrir quem ele vai destruir sua reputação antes que você tenha a oportunidade de contar a verdade a outras pessoas. Sexto, quando a mente não cai antes que você tenha a oportunidade de contar a verdade a outras pessoas. Sexto, quando a gente não cai mais nas mentiras e no gaslight. Quando começa a perder o poder sobre nós e as táticas e as manipulações de abuso começam a parar de funcionar, isso é o começo do fim. Especialmente se estão enfrentando um ultimato, por exemplo, se você está exigindo que eles parem com mentiras e gaslight, se eles quiserem terem... As chances reais de isso acontecer geralmente é 0%. Se você está exigindo que eles parem com mentiras e gaslight, se eles quiserem ter relação. Se você está exigindo que eles parem com mentiras e gaslight,
se eles quiserem ter um relacionamento com você. As chances reais disso acontecer geralmente é 0%. E eles não estão interessados em fazer a coisa certa e não vão parar com as suas táticas abusivas e manipulação. Não pense que eles vão fazer isso por você ou por qualquer outra pessoa. Se você começar a ver os abusos e expressar que as coisas não funcionam mais com você, começará a perder seu valor e você será recebido com descarte. 7. Você não está mais atendendo às necessidades para satisfazer o ego dele. Isso é uma quebra de acordo para o narcisista. Lembre-se que os narcisistas não querem relacionamento baseado em respeito mútuo. Eles querem alguém que atenda a todas as suas necessidades. Cada desejo, cada capricho, todos os dias, o dia todo. Se você começar a recusar, começar a focar exclusivamente em suas necessidades, isso inevitavelmente causará uma tensão no narcisista. E se continuar esse comportamento indisciplinado aos olhos dele e não se resolver rapidamente, então mais cedo ou mais tarde é provável que o narcisista esteja procurando uma nova fonte de suprimento. 8. Porque ele simplesmente ficou entediado. Os narcisistas têm períodos de atenção incrivelmente curtos. Eles tentam constantemente combater o tédio. Então, às vezes, o narcisista pode descartar um alvo por simplesmente estarem entediados. Eles se cansaram de você. Eles são rasos e superficiais. E a maneira como você vê outras pessoas em relacionamentos é completamente diferente da maneira como o narcisista vê. Você é um objeto para eles. Você está lá apenas para servir o narcisista. Se ele se entediar de você, ele não vai ter problema nenhum em descartar você. Assim como fariam com um objeto, um brinquedo que acabaram de brincar. 9. Você se tornou muito carente. As mentiras e as traições do ciclo de desvalorização fizeram um estrago em sua autoestima. Você se tornou carente ou aumentou sua carência. Você se tornou carente ou aumentou sua carência. Daí você começa a querer saber o que ele está fazendo, fica vigiando cada passo dele, porque ele te gerou desconfiança. Então, nesse ponto que você está, ele decide que você não tem mais nada para oferecer para ele. Você só fica incomodando ele. Então, ele pode te descartar a qualquer momento. É muito comum isso. É muito doloroso para a vítima saber disso, mas os narcisistas não querem ninguém com quem esteja em constante necessidade ou fique vocalizando essas necessidades, sobrecarregando eles de alguma forma. Porque isso é um fardo para eles. Os únicos que podem ter necessidades no relacionamento são eles. E se você não estiver disposta a cumprir essa programação e basicamente abandonar os desejos do narcisista, então, infelizmente, isso não vai funcionar para a maioria deles e você provavelmente será descartada. 10. Eles começam a pensar que você quer deixar eles. Quando isso acontece, eles decidem descartar você antes que você tenha a oportunidade de deixar. Porque a realidade é que nada, absolutamente nada, é mais importante para o narcisista do que vencer. E eles veem tudo como uma competição. E nunca querem sentir ou acreditar que estão sendo vistos por outras pessoas como perdedores. Então, se você deixasse ele primeiro, isso em sua mente o faria parecer um perdedor. Por isso, ele fará qualquer coisa para evitar isso. Quando narcisistas se sentem que estão de alguma forma em perigo de serem desmascarados, eles podem muito bem decidir que o melhor a fazer é descartar você primeiro. Enfim, você pode perceber que qualquer descarte que eles fazem é com o objetivo de tentar extrair mais suprimento de você.
Pode ser na forma de medo, intimidação, tristeza ou desespero. Lembre-se que o suprimento narcisista, na sua forma mais simples, é a atenção dos outros, que os fazem sentir especiais. E se eles não conseguem reter o seu suprimento positivo na forma de seu amor e atenção, eles certamente se contentarão em tentar obter suprimentos negativos de você, que podem vir na forma do seu medo, da sua raiva, da sua repulsa ou frustração. Os narcisistas podem se tornar perigosamente vingativos. Então, embora o descarte possa ser doloroso, se ele te descartou, segue a vida. Relacionamentos com narcisistas estão cheios de traumas e continuará a se manifestar em todos os lugares que eles vão e com qualquer pessoa que esteja se relacionando. Então, se você foi descartada, deixe eles seguirem a vida acreditando que eles são vencedores nessa situação. E quanto a você, se concentre em sua cura, em sua reconstrução de vida, porque você pode ter, sim, uma vida feliz, saudável, bem-sucedida, o que os narcisistas não conseguem ter. E você, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ter o conhecimento que precisam para se livrar de relacionamentos abusivos. Até mais!